Boa tarde, pessoal. Então, aqui nós estamos entrando aqui com um papo surpresa, muito surpresa mesmo, nada mais, nada menos que o Pedro Luiz Dias Aguiar, que é como eu falei ali na chamada, uma lenda, né, das viagens equestres. Estamos aqui com o seu Pedro, na varanda do Hotel São Francisco, com essa bela imagem aí, ó, de Penedo ao fundo. Seu Pedro dando um oi. Bem, é muita história para contar, seu Pedro, mas vocês estão agora, né, na expedição Velho Chico, uma expedição que percorre, né, desde a cidade de vocês, de Dourado, no estado de São Paulo, o centro geográfico do estado de São Paulo. Aprendi ontem com o Jorge, que é o sobrinho dele, e estão vindo a cavalo, né, percorrendo toda a calha do Rio São Francisco, desde a nascente, né, desde lá da Serra da Canastra e em Minas. Se o senhor puder nos contar mais um pouquinho dessa expedição e o que inspirou aí sair fazendo essa viagem. Boa tarde. Essa viagem é um projeto que o marido estava sonhando fazer há 10 anos atrás, né? E ele também queria fazer. E deu certo. Esse ano, então, pusemos em ação e estamos chegando aqui no final. Como disse, saímos lá de Dourado no dia 4 de setembro, fomos até a Canastra, né? Estava fechado, mas o diretor nos abriu lá o parque, levou na nascente, filmamos todo lugar lá e descemos acompanhando o rio, a calha do rio. Evidente que não dá para ir o tempo todo ao lado do rio, porque tem cercas, tem propriedade, tem muro, né? Mas nós pegamos tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Então fomos transferindo uma parte do lado direito, outro esquerdo, e fomos fazendo o levantamento das belezas naturais, do agronegócio, das culturas, né? Dos assentamentos de pessoas mais humildes, dos quilombolas, dos pescadores. Então estamos fazendo um levantamento muito gratificante e ao mesmo tempo eu também conhecendo essa parte aqui do Brasil, que embora tenha feito outras viagens por ele, aqui nessa região não tinha passado. E para mim tem sido assim muito gratificante. Da última vez que eu passei aqui foi há 30 anos atrás. E então eu cito 3 coisas que me chamaram a atenção. Naquela época, toda a condução que existia na região toda aqui do norte e nordeste era com jumento, né? Carrinho de jumento, famílias às vezes levando balaio do lado cheio de criança, né? Então o transporte era jumento. Hoje é moto, não se vê quase mais jumento. A televisão hoje tem em todas as casas. Quando eu passei aqui, era uma televisão em cada vila, no centro da vila. Era uma televisão comunitária, né? Que abria uma coisa de 6 horas da tarde e quando chegava 8, 9 horas, fechava para descanso. Então é uma mudança muito grande. E a outra mudança maior foi a comunicação, que naquele tempo era o orelhão. Então quando chegava nas vilas, era comum ter 4, 5 pessoas ao lado do orelhão, esperando alguém para dar o número para discar, que ele não sabia. Então ele dava o número, a gente discava para ele, né? E hoje todo mundo tem aí o seu celular, né? Então foram umas coisas que marcaram muito. Agora, uma coisa que não mudou e continua muito marcante foi a hospitalidade. Esse Brasil todo que nós passamos, São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, a hospitalidade é uma coisa que chama atenção. Seja do sujeito mais abastado, que nos oferece assim uma grande recepção, ao mais pobre, que divide aquela pouquinho que ele tem e com prazer com a gente. Então isso é muito gratificante e muito que nos emociona. Muito bacana. São Pedro, como é que é a estrutura de vocês, né, de apoio? Eu vi que tem um caminhãozinho ali que tem algumas coisas para poder, né, manter tudo organizadinho. Em termos também de animais, quantos animais estão fazendo, qual é o sistema de rodízio, os cuidados com eles, né? A nossa estrutura é bem enxuta, são 6 pessoas.
No cavalo vamos eu e o malheiro, né? Só que vamos a cavalo. Depois tem o tratador, que é o Otávio, trata dos animais, cuida, arreia, cuida da pastagem, da alimentação deles e tal. E depois tem um casal que está em lua de mel, por acaso, eram separados, se reconciliaram e estão fazendo a viagem em lua de mel. Ele é o chofer, é um bom cozinheiro, e ela também. E no caminhãozinho, então nós temos uma lava-roupa, tem geladeira, né? Tem toda a estrutura, fogão para fazer a comida. Então nós somos assim autossuficientes teoricamente, né? Quando nós chegamos num pouso, o que a gente precisa seria eventualmente eletricidade para manter a geladeira funcionando, né? E água para o tanque, que tem um banheirinho interno, quando precisa a gente toma banho lá dentro. Bacana. O senhor também tinha falado de uma outra viagem que o senhor fez mais tempo atrás, Brasil 14.000? Exatamente. Quando eu fiz 14 anos, eu fui convidado pelo pai do Sebastião Malheiros, que era meu amigo, para ir numa fazenda que eles tinham perto, depois de Araraquara. E eram 80 quilômetros de distância. E eu falei, eu posso ir, mas eu não tenho cavalo. Eu falei, eu empresto para você. Tá bom. Aí fomos para a fazenda dele, de madrugada levantamos, e ele me deu um cavalo que chamava Gato. E eu falei, mas esse é nome de cavalo? Cavalo chamado Gato, né? Ele falou, por causa do gato e mancha. E eu fiquei no mesmo, o que é gato e mancha? Aí ele explicou que era um suíço naturalizado argentino, em Metífili, que saiu em 1924 de Buenos Aires e foi até Nova York, nos Estados Unidos. Puxa, aquilo para mim foi assim um assombro, né? Então desde aquela idade ficou um sonho. Eu morava em fazenda e a escola era cavalo. O cavalo era comum para a gente. Era o meio de transporte, né, naquela época. E aquilo sempre ficou um sonho de fazer uma viagem longa. E o tempo passou, e eu brincava com a criançada, que a gente jogava polo, também tinha um time lá em Dourado, a gente jogava polo. O pai do Malheiro era do nosso time, né? E eu brincava com a criançada, que quando eu fizesse 60 anos, eu ia sair para o mundo a cavalo. E a criançada ficava, mas tio, onde é que você vai dormir? Dorme na rede. E a onça, que puxa pelo rabo. E brincava com a criançada toda. E esse sonho foi passando e nunca se realizou. Até que um dia o Malheiro, que era um dos meninos que brincava comigo, tudo, né? Ligou para mim. Falou, tio, eu preciso falar com você. Falei, vem aqui na fazenda, né? Aí ele foi. Posso ir amanhã almoçar aí? Pode. Daí ele foi. Por coincidência, meu irmão também apareceu para o almoço. E ele então falou que ele tinha um projeto a pedido da associação para fazer uma viagem marcante pelo Brasil. Então ele idealizou um projeto chamado Brasil 14.000, Marchador Brasil 14.000, que seria fazendo 14.000 quilômetros dentro do território nacional, saindo de São Paulo, indo ao Chuí e depois até o norte, né, no Oiapoque, sem passar no rastro. E eu falei, você me dá 3 dias para eu falar com minha senhora, né, que eu era viúvo e tinha recém-casado. E então fui para São Paulo falar com minha esposa, que estava passando uns dias lá, e falei para ela, né, olha, parecia um projeto, eu sei, aquela viagem e tal, que você sempre fala, né? Pois é. E agora apareceu a oportunidade. Aí ela ficou assustada, né? Mas quanto tempo é isso? Eu falei, não sei. Nunca ninguém fez, então não sei se é 6 meses, 1 ano, 8 meses, não tenho ideia. E ela ficou numa situação difícil, achando até que eu queria cair fora do casamento. Né? Muito no começo? No começo, né? O homem é louco, né? 6 meses. Casou e já quer sumir, né? E fomos dormir e tal, no dia seguinte ela mastigou freio a noite toda, né? Como a gente costuma falar. E no dia seguinte ela falou, não, eu sei que é seu sonho, tal, então você vai, tal. E ela acabou vestindo a camisa também e foi encontrar comigo 15 vezes no Brasil, né? Caramba! Todo lugar ela estava lá, pegava o avião, me encontrava. Que legal! Então ela participou e apoiou muito
a viagem. E realmente durou quanto tempo a viagem? A viagem durou 2 anos e 45 dias. Poxa vida. Foi um pouquinho longa, né? Mas porque mudou a rota, era para ser 14, mas no interior do Brasil não tem mídia. Eles queriam fazer propaganda do cavalo. Então mudaram o trajeto e nós fizemos todos pelo litoral. Então saímos de São Paulo, fomos até o Uruguai, divisa do Uruguai, mudamos ali a rua, né? Passamos do outro lado da rua, pisamos no Uruguai, fomos até um forte lá de Santa Teresa, muito bonito. Isso. Depois fomos para o Oiapoque, atravessamos também o rio, a cidade de Santo Pouco, né? Santo Pouco, na Guiana. E voltamos ali para o Oiapoque, e aí pegamos o litoral no Maranhão e viemos até Ilhéus pelo litoral, né? Eu fiz 59 anos em André Quissé, em Minas, perto de Três Marias, até onde encontramos o Monelzão, que foi guia do Guimarães Rosa, né? E ele até andou no nosso cavalo, tem fotos dele, todos, no livro que eu fiz. E 60 anos eu voltando já para São Paulo, na Paraíba, um lugar muito bonito lá, no litoral, eu fiz 60 anos lá. E agora foi interessante, porque depois de Ilhéus nós entramos na Zona da Mata, lá no lugar do cacau, né? Estava até com bruxa, vassoura da bruxa, aquela coisa, estava começando. E seguimos para Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e terminou em São Paulo. E o pessoal queria que seguíssemos para bater o recorde do Tiflis, que era 22.500 supostamente, né? E eu me ofereci, falei, nós podemos ir até o Acre, fecharia os 4 pontos cardeais do Brasil, ou então vamos até Buenos Aires e fazer uma homenagem para ele, lá no túmulo dele, né? Fazemos uma homenagem para ele. Mas na associação ficou lá uma discussão, vai, não vai e tal. E eu já estava muito tempo fora de casa. Eu falei, então faz o seguinte, era para fazer 14, eu fizemos 19.300, né? E estou disposto a andar mais. Para entrar em briga eu não vou, então eu vou embora. E parei. Mas meu irmão discutiu lá com ele e acabou seguindo, né? Só que não apareceu essa viagem dele. E de São Paulo mandaram ele voltar para Belo Horizonte, que era a exposição nacional. Ele voltou para Belo Horizonte, mais 500 e poucos quilômetros, desceu e foi até Buenos Aires. E desfilou sozinho na 9 de julho. Não foi ninguém da associação. Para cobrir lá o evento. E quem apoiou foi o pessoal do Tiflis lá. Ah, que legal. Eles têm lá um museu dos cavalos, os sucessores dele, né? Então deu muito apoio para ele. E na realidade, depois eu comprei esse livro do Gato e Mancha, ele não andou os 22.500. Ele começa dizendo que andei ao derredor de 18.500 quilômetros. Porque quando ele chegou no sul dos Estados Unidos, eram as estradas muito perigosas, tinha os coches. Isso em 1925, né? Então ele pôs os cavalos no trem e foi até Nova York de trem. Então ele não fez os 22. Entendi. Então na realidade a gente tinha batido o recorde. Mas esse de recorde é muito relativo, né? Porque cada um conta de um jeito, um conta a vida toda, fiz tantas viagens, o outro conta, fiz em 2 viagens, uma. Isso é secundário. O que importa é deixar um legado para quem tem vontade e quer fazer uma coisa diferente, né? Eu me inspirei no Tiflis, né? Agora teve o Felipe também, que veio lá do Canadá a cavalo. Ele esteve na fazenda quando eu acabei a viagem, logo depois ele foi lá com o pai dele. O pai dele queria umas informações, como é que era a viagem, difícil, tal, né? Conversamos lá o dia todo e ele cresceu e foi em frente, né? E fez também essa viagem maravilhosa que é o Cavaleiro das Américas, né? Exato. Então o importante é isso. Agora ele também vai inspirar outros, né? E outros virão. E nós fazemos, tanto eu quanto o Felipe também, ele faz parte de uma associação americana que chama Long Rides Guide. Né? É uma associação que é para cavaleiros de longo percurso.
Então, se você faz mais de 1000 milhas, então você já automaticamente entra nessa associação, que por sinal faleceu agora a esposa do dirigente, né, que era uma pessoa muito bacana, a Baixa, e ela fomentava muito esse esporte, né? Ela fez muitas cavalgadas e queria fazer uma maior ainda, está sempre inventando coisa. Até vou prestar uma homenagem para ela também, né, agora no domingo que vem, que vamos fechar a viagem, né, lá na Foz do Rio São Francisco. E são 3.000, a gente fez os cálculos aqui agora, faltando, o que falta até a Piaçabuçu ali? 3.500 e... Vai estar quase 3.600. 3.600. Só chegando lá que nós vamos ver a quilometragem final. Já estamos com mais de 3.500 e pouco, né? E vamos ver esse restinho que falta. Pois é, olha aí, ó, 87 anos? Eu completo 88. Completa 88 anos, está fazendo uma viagem de 3.600 km a cavalo. E felizmente é bem aqui perto da gente, a gente pode conhecer, né, chamei de lenda viva aqui das viagens equestres, né? Pode chamar assim, viagens equestres? Eu fiz outras viagens também, né? Depois dessa grande, nós fizemos uma viagem para que chama Caminho do Ouro, que é uma série que a Globo fez, né? A IPTV, que aí cobre aquela região nossa de Dourado, Minas, que é a Via Anhanguera, né? Tem a história do Anhanguera, que fazia as bandeiras de São Paulo, saindo do pátio do colégio até Goiás Velho, né? Passando por todos os lugares onde ele passava com GPS. Foi feito um levantamento, confluência de córregos, pontes, onde ele parava, tudo, né? E seguimos com o GPS todo o trajeto. Foi uma viagem muito bonita também, o Caminho do Ouro. E fizemos outra viagem também, uma placa, que numa das minhas andanças eu encontrei num ferro velho, e o senhor ia derreter a placa, que era a inauguração do hotel que o Juscelino fez quando ele foi presidente, em 1961. Ele inaugurou um hotel na Ilha do Bananal, onde ele recebia os príncipes da Europa, né, reis, né? Tinha uma tribo de indígenas ao lado, que fazia aquelas danças folclóricas, e a Manchete, e a Caras, que eram as revistas daquela época, né, cobriram muito essas festas. E, por coincidência, eu passei num ferro velho lá e vi a placa. Daí eu falei, eu vou derreter. Eu falei, mas o senhor não pode derreter isso aí, não? Como não posso? É meu? Não, é seu, mas é uma coisa histórica, né? Aí dei uma caixa de cerveja lá e fiquei com a placa, né? Daí fala, mas leva escondido isso. Por quê? Mas você roubou isso aí? Não, não roubei. Não. Mas ele sabia que estava errado, né? E daí ficou na fazenda que eu tinha lá, uma fazenda hotel, e 38 anos com essa fazenda hotel, que era voltada só para cavalo. Então todo mundo que gostava de cavalo ia para lá. Então conheci muita gente lá, a maioria estrangeira, né? Então ficou essa placa lá, e todo mundo vem e fala, Juscelino esteve aqui. Não, leia a placa, ninguém lê, né? Está escrito aí, Ilha do Bananal, 1961, tinha que contar a história. E como eu já estava ficando mais velho, falei, sabe uma coisa, melhor é entregar essa placa lá para o museu do Juscelino. Então pensei em ir a cavalo para levar a placa. Aí o Malheiro entusiasmou também, então vamos. Daí ele organizou, foi ele, a esposa dele, eu a cavalo, né? Uma comitiva pequena também. E fomos até Brasília, entregamos pessoalmente para a neta do Juscelino. Nossa! Né? Foi entregue lá a placa, e ela ficou muito agradecida. E ficou lá. Então foram feitas mais viagens, né? Mas viagens menores. E se for contar, são 38 anos que eu saí praticamente quase todo dia com hóspede a cavalo, né? Então essa questão de quilometragem é muito relativa. Isso é secundário. É secundário. Né? Já virou o odômetro. É importante que o cavalo, é um alento que eu procuro passar também para as pessoas mais velhas, né? Porque a pessoa quando fica aposenta já acha que está velho, vai se enclausurando, né? Vê televisão e começa a achar que tudo é difícil. E eu digo que se tem saúde, tem que aproveitar, né? Tem que viver o momento, né? Não o dia, é o momento, né, que você tem que aproveitar. Todo dia, né?
E o cavalo, ele proporciona uma condição muito boa para isso, né? Porque ele não vai andar, não precisa andar muito, mas um pouco que você anda já é um esporte bom, porque ele mexe com o corpo todo, né? E ele oferece, assim, o silêncio para você absorver o canto dos pássaros, o barulho de água, né? O aboio dos boiadeiros, né? Ele oferece a altura ideal para você ter essa visão, né? E ele vai sozinho, vai por si. Você não precisa estar lá na direção da motocicleta, da bicicleta ou do automóvel, né? Ele vai por si, deixa que ele te leva. Então é uma condição ideal para você relaxar e curtir. E fazer exercício, né? Ao mesmo tempo. Eu sempre brinco que a academia é cavalar. Né? Se você fizer mais tempo, como eu fiz agora essa viagem no começo, eu já estava algum tempo parado, então foi muito duro para mim. No começo, os primeiros 500 quilômetros, doeu tudo. Né? Doeu estômago, doeu barriga, costa, perna, né? Doeu mesmo, né? Mas pôs o corpo em dia. Que loucura. Incrível, né? Incrível. 87, vai fazer 88. Chegou aqui o Jorge, tá aqui com a gente, que é sobrinho, tá junto na expedição. Bem, olha, uma super conversa, né? Vários ensinamentos aí de vida e de amor aos cavalos, né? A esse... enfim, ao esporte equestre mesmo. Ao esporte equestre, Eu falei ali, viagem equestre, esporte equestre. Muito bacana. Pedro Luiz Dias Aguiar, né? Pedroca, conhecido por Pedroca. Conhecido como Pedroca. Escreveu o livro dele, que se chama 7 cavalos num país que é um continente. 7 cavalos num país que é um continente. Então, gente, fica aí nosso papo surpresa aqui com essa, né, lenda aqui viva das viagens equestres, né, do esporte equestre, Pedroca. E queria agradecer, né, a chance de poder bater esse papo. A gente se manteve aqui no distanciamento e tal. E agora a live vai ficar salva, né? Eu marquei aqui o canal deles, né, da Expedição Velho Chico, tudo junto, com letra minúscula. E também marquei o Felipe Massetti aí, que é capaz de nos assistir depois gravado. E essas viagens do 14 mil tá no celular também. Pronto, dá para ver lá as imagens dessa expedição. Marchador Brasil 14 mil. Marchador Brasil 14 mil. Bem, olha, agradeço demais mesmo, né? Gostaria de ficar batendo papo assim, ao vivo até amanhã, mas a gente vai encerrar por aqui. Espero que tenham gostado e fica o nosso agradecimento. Até logo!